Não basta amar. Algumas pessoas podem criticar-nos, podem até em certos momentos dizer palavras inapropriadas. Bom, se nós amarmos apenas com amor que tem conteúdo emocional e não com amor sustentável, nós vamos ter dificuldades de dar desconto para os outros. Vamos cobrar muito, vamos exigir aquilo que os outros muitas vezes não podem dar. Eu não estou a dizer em hipótese alguma que devemos gravitar na órbita das críticas, sobremeter algum tipo de amor de conflito, não. O amor sustentável, ele lá nasce no terreno da liberdade, da tolerância e da não violência. Se nós quisermos relacionar-nos com pessoas perfeitas, temos que mudar de planeta. Vai conviver toda a vida com pessoas imperfeitas. Muitos de nós, não é caso de dizermos ele decepcionou-me ou ela decepcionou-me. Amar com amor sustentável é brincar mais com a vida, rir-se até dos erros suportáveis e vai exigir menos e abraçar mais. Nós temos uma necessidade neurótica, ansiosa, de querer que os outros preencham todas as nossas expectativas. Por exemplo, quando as pessoas estão diante de um religioso, eles estão declarando o seu amor publicamente, eles dizem o seguinte, algo que me incomoda. Eu vou dizer, há um certo desprendimento na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na miséria, na abundância. Eles vão se amar. Mas quando chega a hora da verdade e os focos de stress, não apenas o eu que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, o eu que é a identidade básica da relação, o síndrome do psiquismo humano, ele não está apenas em cena. Existe alguns copilotos, alguns fenómenos até inconscientes, que não foram estudados por brilhantes, já falámos nisso, como Freud, Piaget, Vygotsky, Gandhi, Reagan, enfim, todos eles usaram as teorias, o pensamento e os seus conceitos e teses para construir as suas teorias, mas não tiveram a possibilidade de estudar como hoje os fenómenos que lê as memórias em milémetros de segundo, que nos tornam homo sapiens. Há muitas energias mentais, há muitos desvios mentais. Quando alguém é frustrado, o frustra, no exato momento em que ocorre uma frustração, o primeiro ato do teatro mental é inconsciente. Não é o eu que entra em cena. Não é. O meu colega me frustrou, a minha filha frustrou, o meu colega, o marido, o primo. Não é. O cérebro, as coisas não ocorrem numa velocidade tão espantosa que primeiro é o fenómeno da autossecagem. Ele dispara em todas as direções, como que é uma reação química espantosa, que nós temos que perceber que isso abre as janelas do arquivo das nossas memórias. Diante de qualquer estímulo estressante, é abrir uma janela traumática ao killer. O terceiro fenómeno, qual é? Primeiro, nós temos que analisar quem está à nossa frente. Por exemplo, um navio, ele ancora ou fixa com uma âncora. Sem uma âncora, ele fica à deriva. Também na nossa memória, nós precisamos ter focos de leitura. A âncora precisa fixar-se para podermos observar, analisar detalhes, ter consciência crítica. Se a âncora se fixar numa janela traumática ou killer, acontece, o foco de atenção pode ser tão grande que bloqueia outros arquivos e outras janelas, onde as pessoas reagem e são previsíveis. Sabemos qual é o passo que elas vão dar, quais são as pessoas a quem se vão juntar, quais são as reações que vão ter.
Por isso é que muitos casais que dizem na saúde, na doença, na alegria, da tristeza, eles esquecem-se das suas promessas, porque não é o eu que entra em cena no primeiro ato do teatro mental da sua mente. É essa janela killer que fechou o círculo da memória e as pessoas levantam de voz, criticam, apontam falhas e juntam-se a galeriar os outros e a si próprios. E até mesmo casais que prometeram amar-se. O amor, isso é amor não sustentável. O amor sustentável exige que a gente pense, ao invés de ser escravo das opiniões alheias, das associações com o outro, e a pessoa faz a oração do sábio. Porquê que alguém se afasta de alguém? Por dois motivos. Sempre por dois motivos. A não caminhar na mesma situação quando é nas amizades, quando é nos negócios, porque alguém enganou, porque alguém ludibriou, porque alguém foi vigarista. E volto a dizer, vigarista. É assim que as coisas se processam. Por isso é muito fácil reagir no ato da emoção. E elas começam um romance com Deus e muitas vezes oportunismo e muitas vezes terminam no inferno. A melhor coisa a fazer é afastar e dizer para mim acabou. Quem é que já que escreveu a sua biografia? Raramente as pessoas têm essa hipótese, mas eu digo-vos, vocês são biografados todos os dias por um pensamento inteligente ou inteligente, aterrador da vossa própria mente. Nós escrevemos todos os dias a nossa biografia e analisamos o comportamento, as atitudes, a falta de caráter, a falta de respeito, as emoções, a forma como os outros reagem, não só com a sua vida, não só com a sua personalidade, mas consegue-se ler os arquivos mais importantes, tanto os nossos como os outros. E isso é feito realmente por uma terapia profunda, onde a análise tem que ser analisada, não há linhas diretas. Pessoas que se apaixonavam, beijavam, estavam juntos, lutavam para ficar juntos, enfrentavam tempestades, crises financeiras, às vezes até mau humor, perdão, para ficar juntos. E às vezes, com o passar do tempo, se gladiavam e caíam no palco da tristeza e na desilusão. Aparentemente, hoje vivemos numa situação de foco, correria, onde as pessoas se tornaram dia a dia muito previsíveis, onde percebemos onde está a razão, onde percebemos quem está por connosco por um interesse momentâneo, por um lucro momentâneo, ou quem está connosco porque realmente está lá, porque é nosso amigo, porque se preocupou, porque tentou ajudar. Mas sabem que não tentem, vou-vos dizer, não tentem ajudar quem não quer ser ajudado. Tal como o marido. Quando alguém me diz, o meu marido é muito complicado, eu digo, minha querida, se ele é tão complicado, você também não deve ser tão fácil. As pessoas, em vez de apontarem falhas, comecem a observar características, ainda que diminutas, dignas de aplauso. Gavem o vosso amigo, gavem os vossos companheiros, gavem os vossos filhos. Eles é que são celebridades que nós queremos da nossa própria vida. Hoje em dia há muito a vontade de ser uma celebridade, de serem figuras públicas. Onde é que elas estão? Uma figura pública tem um tempo diminuto de sucesso. Hoje é, amanhã não é. Infelizmente as pessoas esquecem-se que ser figura pública é poder ter um amor sustentável para com a vida e sustentar-se a si próprio. Ter a noção da criatividade, da ação e reação consigo, com o mundo, com os outros. Às vezes precisamos de amadurecer e adaptar os fenómenos na nossa vida, no nosso espaço, na nossa forma de ser. Ao longo da minha vida, eu fui muitas vezes bióloga do meu próprio cérebro. Eu ponho-me sempre no lugar do outro. Eu dou sempre 6 oportunidades, não dou 3, dou 6, até perceber que o outro realmente não é honesto ou é desonesto, até com ele, porque a pessoa quando trata mal aquilo que é nosso, quando faz muitas perguntas, quando está muito interessada em saber da nossa vida, quando falamos, por exemplo, com uma pessoa e dizemos assim, olha, vou dar um exemplo, a FNAC esteve aberta até há poucos dias,
Então a de Coimbra nem fechou. E eu disse a uma pessoa, fui à FNAC, aonde? Que sítio? Está tudo fechado. Isso é uma falta de psicoadaptação. É alguém que está de mal com a vida, que tem que julgar aquilo que os outros dizem. Porque quem é desconfiado não é certo. São pessoas que paralisam a sua própria essência, a sua própria vida, a sua própria verdade. Esqueceram-se de que utilizaram as pessoas para um bem. Elas, vou-vos dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma perda, eu vou falar de mim, um filho, 2, 3, vou falar de mim. Uma pessoa que se procura um sinestro na mente porque perdeu um filho, pai, mãe, por amor a nós, aos nossos filhos, eu vou abrir o leque da minha mente para superar a mente, a minha angústia. Vou homenagear essas pessoas. Eu faço isso todos os dias. Se foi fácil ter perdido um filho, não foi. Se é difícil, é terrível. Se é terrível perder pais, é horroroso. Sentimos-nos num barco, aí sim, sem âncora. Mas não vamos deixar de sentir saudades, mas vamos homenagear essas pessoas. Vamos deixar de gravitar na dor da consciência. A inteligência é isso. Não se esqueçam que a inteligência artificial e computadores nunca vão ter parte na emoção humana, nem no psique humano. Há uma psicoadaptação, que é aquela em que nós nos psicoadaptamos às pessoas. Eu vou-vos dar um exemplo. Aos nossos filhos, quando eles não falam, são pequeninos, nós queremos falar com eles. E eu sempre fiz isso. Mas muitos pais, com o passar do tempo, não falam com os filhos. Então esses pais o que é que fazem? Calam os próprios filhos. Não há diálogo. Muitos pais, os filhos viajam pelo mundo. Os meus também o fizeram. Mas o que é que acontece? Eles precisam de apoio. Precisam de um palhaço, da pessoa bem-humorada. Quando nós vemos um filho triste e que não fala, não ri, nós até somos palhaços da essência deles. Mas, calma. Nós temos que formar pessoas que consigam celebrar acertos, tenham mentes iluminadas. Temos que dizer aos nossos filhos, eu tenho orgulho que sejas meu filho, tenho orgulho que faças parte da nossa vida. Brincar com os nossos filhos faz parte de uma essência maior. Nós temos que nos adaptar à psique do sentimento que não tem duas caras. Ela tem sim um relacionamento que não é previsível, porque os nossos filhos, tal como nós, não vêm com um livro de instruções e nós temos que nos adaptar à consciência deles próprios, ao espaço, à forma de estar com eles. Senão eles perdem a leveza, a suavidade e tornam-se insustentáveis, tornam-se pessoas críticas, instáveis, quase insuportáveis, estão sempre à procura e a gravatar de algo que não existe. Porque não existe, não há pessoas perfeitas. A imperfeição faz parte da perfeição. Se houvesse pessoas perfeitas, nós não estávamos aqui. Não, isto é uma escola. Há milhões de canais de conhecimento e se vocês pensarem, há milhões de pessoas à nossa volta que se tornam insuportáveis. Depois de quê? Atingiram um objetivo. Que não sabem aplaudir, não sabem dizer... Quando ouvem alguém dizer, como eu digo tanta vez, aposta em ti, isso é brilhante, parabéns. As pessoas não gostam porque sentem-se inferiorizadas. Não têm que se sentir inferiorizadas. Até eu, que tenho 60 anos, vou-vos dizer, aos 10 não fazia o que fazia aos 20, aos 20 não fazia o que fazia aos 30, aos 30 não queria o que queria aos 20, aos 40 jamais o que queria aos 30, aos 50 nem pensar e aos 60 garanto-vos que sei muito bem aquilo que quero. No entanto, sou flexível. Dou sempre 6 oportunidades. A primeira porque pode a pessoa estar distraída, a segunda porque ela pode errar porque eu erro, a quarta porque eu se calhar estava a ser previsível e a pessoa, coitada, estava cheia de problemas, a quinta porque ela tem algo que é meu ou está a tratar de algo que é meu, mas tem outras coisas para tratar. Agora a sexta, meus queridos amigos, não. À sexta, já percebemos que à sexta a pessoa em questão não está, nem pode estar a resolver a situação ou o problema da essência da própria vida. Então, essas pessoas tomam o gatilho, provocam o fenómeno do inconsciente, elogia,
consegue atingir o objetivo e afasta-se. Elas não... É Judas e Iscariote, é igual. São pessoas que alimentam Cristo, gratidão. São pessoas que ferem, machucam, eles são escravos do fenómeno inconsciente, não somos nós. O nosso eu, a maior parte do eu, até nas escolas de ensino médio, tem N de professores que hoje em dia os pais acham que têm que bater palmas, porque os professores são maus. É evidente, há professores maus e professores bons, mas o professor não tem que dar educação, tem que dar instrução. A educação tem que ser dada pelos pais. Nós temos que elogiar antes de criticar. Que se eu não sei a vida daquela pessoa, eu não vou fazer filmes da vida, porque as pessoas não são obrigadas a pôr na praça pública tudo o que são, tudo o que têm, tudo o que querem atingir. Se conhece uma pessoa aos 20 e fala com ela uma vez por ano, não a conhece. Se conheceu uma pessoa aos 30, mas vê-a uma vez por ano, meu querido amigo, não conhece. Não se esqueça que o seu eu tem que ser autor da sua própria história, mas não seja previsível, não pense que as pessoas são aquilo que a sua mente quer que sejam. Esqueça-se pense que eles têm uma história, eles têm uma vida, eles têm a capacidade de entender e de analisar a vida, o espaço. Todos nós sabemos que nós analisamos muito bem os nossos filhos. Sabemos perfeitamente como é que eles vão reagir. Por exemplo, uma das coisas que eu acho péssima é quando um pai critica um filho em público, ou um professor o faz. Nunca fazer o contrário, nunca fazer isso e fazer sempre o contrário. Temos que elogiá-los. Eu lembro-me, quando andávamos na escola, a verem pessoas que as provas eram dadas da menor para a maior. Que ridículo! Que ridículo! Ainda bem que tudo mudou e a parte cognitiva das pessoas também. Não podemos ser críticos, temos que ser impulsionadores. Nós não somos deuses. Juízes que têm um julgamento irrevogável. O pensamento, por ser virtual, não recupera a realidade do objeto ou da situação palpável. Não crie, não visualize os outros. Desvazie-se, despeje os seus preconceitos, da sua arrogância. Desvazie-se por dizer eu que estou com Deus e está de braço dado com o demónio. Não faz muito sentido. Esvazie-se, analise, aproxime-se de si, aproxime daquilo que acontece. Numa grama mais profunda, as pessoas não têm consciência do pensamento. Eu vou-vos dar um exemplo. Há pouco tempo encontrei uma pessoa, uma amiga, e vinha do supermercado. E essa minha amiga estava numa fila sem máscaras, sem luvas e sem álcool. E eu peguei no meu frasco de álcool e disse-lhe: olha, está aqui, eu estive a trabalhar até ontem. Isto está muito grave. Por favor, usa máscaras e usa luvas. Eu vi quem estava na fila, pessoas amigas, pensaram: coitada, é maluca. Não, não sou maluca. Eu estava a cuidar de um bem maior, de uma amiga. O que ela interpretou, a mim não me afeta nada, nada. Eu fiz a minha parte. Se ela não fez a dela, é um problema. Quando alguém cobra demais de mim ou de uma realidade que o outro não tem, eu não posso olhar, porque essa pessoa tem um amor não sustentável. Essa pessoa vive de um estigma. Portanto, sejam generosos com vocês, tenham uma vida e uma saúde mental tolerante para ter uma emoção saudável. Ame quem tem uma consciência crítica. É bom estarmos ao pé de pessoas que falam. Porquê? Para nós podermos dar a nossa opinião e aceitem a opinião do outro. Agora, não andem em grupos como as ovelhas. Sabe que a ovelha negra é aquela que adora puxar ovelhas e utilizar pessoas. Não faça isso. Se tem um negócio, se tem qualquer tipo de negócio, há armadilhas da mente, tenha cuidado.
Porque um amigo é aquele que está ao nosso lado. Um amigo é aquele que está sempre. Quando alguém me diz, doutora Fátima, eu não levo desaforo para casa. Claro, essa pessoa está desequilibrada, não suporta a mínima contrariedade. Críticas, ofensas, explosões, disso está o mundo cheio. Portanto, em vez de explodir, peça, engula 3 vezes. Todos nós temos pulsações em... Epá, não, calma, vamos acalmar. Isso é inconsciente, seja consciente. Se alguém o criticou, rejeitou, mexeu na sua janela killer, não alimente, diga, ficamos por aqui. Porque o seu eu e o meu é hipersensível, não tem hipercontrole. Portanto, quando alguém nos contraria, não deixe o fenómeno entrar em cena. Sabe porquê? Há 3 coisas que eu vou dizer. A oração do sábio é o imperativo. Silêncio imperativo. Porquê? Quem nos machucou mais cedo ou mais tarde tem apago. Eu nunca levantei um dedo contra ninguém. A divina providência, eu acredito nela. Eu digo uma coisa, eu sou budista. É verdade, eu sigo muito a filosofia budista. E ela ensinou-me 2 coisas. A não levantar um dedo contra ninguém. Portanto, não reajam pelo fenómeno que levou à ação e reação. Eu acredito no quê? Eu digo, acredito numa força maior, acredito num Deus que não julga, acredito em pessoas que sabem, não têm que se chatear com uns e com outros. Eu dou-me com pessoas que estão mal com outras, mas eu tenho a minha análise. Agora, não entrem em carrosséis que andam de volta demais e pode ser cuspido com velocidade. Isto é o princípio da sabedoria e da filosofia, para ter o máximo de janelas e dar respostas inteligentes. Não seja curioso, acredite nos outros. Faça a sua reflexão, tenha uma relação consigo e com os seus colegas, com a sua família. Nunca se esqueça, há um potencial enorme dentro de um ser humano para desenvolver o amor sustentável e inteligente. Tenham um bom dia. A humanidade precisa disto, ela está despreparada ao longo dos séculos, porque muitos de nós não aprenderam a gerir a nossa emoção, a desenvolver o eu como protagonista da própria história. Por isso, estou-vos a pedir e a suplicar que educação, somos nós, pais, que damos e amigos, porque a educação pode-se aprender a qualquer idade. A instrução é da escola, mas um professor não é carrasco, não tem que levar com atitudes de falta de respeito ou de educação. Um beijinho grande para vocês, seja o ator e atriz principal do teatro da sua mente. Amorosamente, eu digo-vos, a vida é feita de sonhos, de realizações, de bondade, de criatividade. Beijinho grande, sou Fátima Branco.